Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quantos estão prontos para continuarmos aqui? Diga aleluia. Sabe, lá em Goiânia, em Goiás, eu trabalhei muitos anos com libertação. Na verdade, os primeiros anos, quem fazia todas as libertações dos nossos encontros era a nossa equipe em Goiânia. E pegando experiência, eu descobri o nome de um demônio. E ele atua sempre após o almoço. É incrível. O nome dele lá em Goiás chama-se Balanga Pezinho. Não é um balança, é o balanga. Como é que ele atua depois do almoço? Ele senta-se na cabeça das pessoas e aí fica batendo os dois pezinhos assim na pálpebra dos olhos. Tum, 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 tum. Aí você sabe quando dá aquele sono um pouquinho? É o balança atuando. Então, você não pode ficar com sono. Ok? Porque é um mau sinal. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para nós ganharmos tempo, pega a sua Bíblia, eu vou compartilhar com você passos para implantar o célula forte. Eu não vou falar a quantidade aqui, para você não ficar aí no seu banco um pouquinho ansioso. Nossa, ele vai falar de tantos e até agora só está nesse, né? Não, eu vou compartilhar alguns passos práticos para implantarmos o Célula Forte, tá bom? O Célula Forte, ele nasceu em 2004. Eu era pastor de rede em Goiânia e a gente tinha o costume de não virar o ano sem visitar todas as células. Eu concluí a visitação das células em 2023 e eu voltava para casa com aquela sensação que as células da minha rede estavam fracas. E eu entrei em crise diante de Deus naquele tempo. Eu queria avançar, eu queria me tornar pastor de governo, e eu precisava crescer. E aí eu fui para os pés do Senhor. E aí Deus concedeu-me esse projeto. Na verdade, ele está baseado em um texto. Você se lembra de um texto onde Jacó, ele colocava os seus animais diante das varas, e o que as suas ovelhas, né, elas viam, elas concebiam aquilo que elas viam. Ou seja, você só pode ter aquilo que você consegue ver. Isso é um princípio. E Deus, então, compartilhou isso comigo e nasceu o projeto Célula Forte. Nesse projeto, ele é dividido em duas partes, que é uma parte visual e a outra que é a parte escrita, propriamente dita do projeto. E uma das partes aqui, que faz parte aqui do projeto visual, é que nós temos o cartaz ou o painel dos salvos. Aqui nós temos o espaço para serem colocadas 15 fotos com o nome de cada membro. Então, uma célula se multiplica quando ela atinge quantos membros? 15. Então, na medida que a célula vai crescendo, o líder vai colocando a foto da pessoa e o nome. E aqui embaixo nós já colocamos o ano em que a célula deve se multiplicar. O projeto Célula Forte, ele é válido para 2023. Ou seja, toda célula tem que multiplicar nesse ano. Em Salvador, nós colocamos a data, que todas as células vão se multiplicar em 22/11 de 2023. Pastor, o que tem isso a ver com a história de Jacó?
é porque esse painel aqui, logicamente a gente vai colocar uma moldura bem bacana nele. Nós estamos fazendo em um só lugar, lá em Salvador, para ficar uma moldura bem bacana, bem bonitinho, bem padronizado. E aí todas as reuniões nós vamos virar para esse painel e nós vamos chamar à existência 15 pessoas salvas, batizadas e consolidadas. Então nós vamos olhar, crer e gerar as pessoas pela fé. E cremos que até o final do ano, esse painel aqui da salvação vai ser completamente, colocado aqui os nomes e nós vamos multiplicar. Então tem a parte que é visual, que nós precisamos aprender a ver para a gente ter. Eu vou te mostrar daqui a pouco em detalhes cada item aqui do kit. Mas antes de chegar aqui, eu quero compartilhar com você os passos para o Célula Forte ter êxito. De fato, a gente colocar e ver o fruto daquilo que nós vamos fazer. Eu poderia simplesmente chegar aqui e apresentar o kit, sem mais delongas, e dizer, agora vai e apresenta o kit e começa o Célula Forte. Mas eu tenho visto que isso não é a maneira correta de fazer uma implementação de um projeto que para nós, estou dizendo no meu caso, vai ser o projeto para esse ano. Eu não vou fazer outra coisa senão ele. No entanto, se o pastor resolve fazer outras coisas na igreja local, o Célula Forte não concorre com nada. Pelo contrário, ele é um apoio para tudo aquilo que o pastor faz e desenvolve na igreja local. Ele simplesmente é um apoio. Fazer uma campanha financeira, Célula Forte é um apoio. Qualquer coisa que a igreja desenvolva, o Célula Forte é um ponto de apoio incrível para o crescimento da igreja local. E então, em 2004, eu desenvolvi esse projeto e o pastor Luiz disse, olha, nós vamos implementar em todas as nossas células em Goiânia, não vai ser só para a sua rede. E aí, acho que o John Rich, não sei se estava nessa época lá, eu já tinha sido enviado, não me lembro. E foi um sucesso, foi uma bênção para a nossa rede. A minha rede naquela época, eu não sei, devia ter umas 600 pessoas, ela dobrou o número de célula, me tornei pastor de governo, e aí depois, pela graça de Deus, fomos enviados, nos tornamos pastor de igreja local, depois nos tornamos supervisores, e a bondade e a misericórdia de Deus têm nos seguido. E agora, na nossa última reunião de supervisão, eu acho que estavam todos os supervisores. Eu não me lembro de cabeça, aqueles que caminham diretamente com o pastor Luiz são 30, não sei, alguma coisa assim. E aí, o pastor Hermes, supervisor das nossas igrejas no Paraná, ele disse, Adriano, por que você não ativa o Célula Forte? Reescreve esse material. Já tem muito tempo que a gente não fala de célula, e é importante nós ouvirmos um pouquinho sobre o Célula Forte de novo. O pastor Luiz pegou e me deu um apoio, um incentivo, e aí nós resolvemos então reescrever um conteúdo novo, adaptado para o tempo da graça, para as nossas atividades como igreja. E aí, de 30 dias depois de lançado o Célula Forte, ele explodiu, Deus colocou graça, eu não tenho nada a ver com isso, foi pura graça, e hoje mais de 1.300 células estão implantando o Célula Forte em todo o Brasil. Já deu uma média, uma célula, em média, por todas as nossas igrejas da Vinha nacional e internacional, ou seja, uma célula em todas as igrejas estão implantando. E eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção. E as nossas células vão se multiplicar através desse projeto. A pastora Luiz diz o seguinte, Deus usa o que você tem nas mãos. E para esse ano, Deus colocou então essa ferramenta nas nossas mãos para nós ativarmos as nossas células. Amém, meus irmãos? E eu estou muito motivado com isso, muito feliz. E
tenho certeza que nós vamos virar chave. Em 2023 vai pipocar a multiplicação de célula por tudo quanto é lado desse Brasil. Amém? Agora, tem alguns passos. E eu queria então compartilhar alguns, eu vou dizer para você, 12 passos para você implantar o Célula Forte. Primeiro passo, está em João no capítulo 15, no verso 16. Aquele irmão pode trazer aquela Coca-Cola poderosa e a Coca do Célula Forte, né? Tem que estar no kit a Coca, né? Aleluia. E João capítulo 15, 16 é o primeiro passo para nós implementarmos o projeto. João 15, 16. Vamos ler? Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Essa palavra escolhi no original significa você estar nas mãos dele. Ele te escolheu para, em primeiro lugar, estar com ele, se relacionar com ele, ter comunhão com ele, viver para ele. Posteriormente, ele continua dizendo: eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Para que? Para que o que, irmãos? Vades e deis fruto, vírgula, e o vosso fruto. Então presta atenção, tem algo nesse texto que revelação precisa explodir dentro de nós. Ele diz: olha, eu chamei vocês para mim em primeiro lugar, eu quero você para mim, perto de mim, eu quero me relacionar com você, eu quero que você se relacione comigo, é a primeira base. Depois, eu escolhi para que você vá, dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele te conceda. Qual é o primeiro passo para implementar o Célula Forte e para ele dar certo? Primeiro passo é entendimento do seu chamado. Se você não tiver clareza, revelação do propósito pelo qual Deus te chamou, esquece. Vai ser tempo jogado fora, tempo desperdiçado. Você poderia viajar com a sua esposa, de viver com seus filhos, viver a vida é muito melhor do que estar em algo sem ter revelação daquilo que você está fazendo. E o primeiro passo para que qualquer coisa na sua vida tenha sucesso é o entendimento ou a revelação do propósito pelo qual Deus te chamou. Sem isso, não vai acontecer nada. Sem revelação desse chamamento, nós não iremos produzir. O texto está muito bem claro. Você foi escolhido não somente para frutificar. Você foi escolhido para frutificar e esse fruto permanecer com você. Sem esse entendimento, não há multiplicação, não há explosão, não há crescimento. Você foi escolhido para frutificar e esses frutos, eles têm que permanecer. Amém? Os seus frutos, eles devem vir, mas devem permanecer. Por quê? Porque sem essa revelação não há frutificação. O que enche a casa é a compreensão do propósito de Cristo. Qual que é a compreensão? Meu Deus, eu fui chamado para frutificar, mas o fruto não permanece comigo. Por que eles vão embora? Por que eles não ficam na célula? Por quê? Porque falta esse entendimento, que eu fui chamado para frutificar e o fruto tem que permanecer comigo. E eu não vou abrir mão disso mais. Então todo fruto tem que ficar. A pessoa que se converte na célula, ela tem que ficar na célula. Porque senão não é fruto.
Ela tem que vir para a igreja, porque senão eu não tive entendimento do meu chamado. Eu fui enviado para frutificar, o fruto tem que permanecer. Ele tem que permanecer, porque foi assim que nós fomos enviados. Nós fomos enviados debaixo dessa palavra. Você vai dar fruto e o fruto vai ficar com você. Ele vai permanecer. Mas primeiro, eu preciso ter compreensão que eu fui chamado para isso e eu não posso abrir mão disso. Isso precisa ter luz dentro de você. Mateus no capítulo 13, no verso 23. Vamos lá, Mateus 13, 23. Sem essa compreensão não há casa cheia, não haverá casa cheia. A Bíblia conta a história da parábola do semeador. Mas no versículo 23 diz assim, olha, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Preste atenção. Se houve compreensão, qual será a consequência? Ele vai frutificar e vai produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quando que vem os frutos? Só depois da revelação. Se ele compreende que ele foi chamado para isso. Muitos são enviados, mas não foram enviados debaixo dessa compreensão. Eu fui levantado, enviado para gerar fruto, e o fruto tem que permanecer. E eles vão permanecer esse ano. Por quê? Porque está tendo uma enxurrada de revelação no meio dos nossos líderes, que eles foram enviados para um propósito, que é frutificar e o fruto permanecer. Eu estava fazendo uma conta básica com a nossa equipe na semana passada. Quantas pessoas nós já enviamos para o encontro? E se elas tivessem permanecido, qual era o número de membros que nós já deveríamos ter lá em Salvador? Faz uma conta aí na sua célula. Quantos já passaram? Se tivessem ficado, quantas vezes você já tinha multiplicado? Mas por que não permaneceu? Porque nos faltou a compreensão do chamado. Uma vez que eu sou enviado e tenho compreensão daquilo, eu vou produzir fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? É uma questão de revelação. É uma questão de entendimento. Se houve compreensão, é impossível não ter frutos. Mas se houve compreensão, essa terra boa vai gerar 100, a 60 e a 30 por um. Se não compreendeu, é por isso que não está frutificando. Porque onde há compreensão, sempre haverá multiplicação. Em Gênesis 1, 28, eu falei com você de manhã, a Bíblia diz que ele nos criou e nos abençoou também para um propósito. Qual foi o propósito? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Uau! Nós temos a bênção para crescer e para multiplicar. Por que não há isso na prática? Porque talvez tenha faltado essa compreensão do meu propósito. Quando eu entendo o propósito, eu não abro mão dele mais. Isso é motivo até para eu orar e brigar com o Senhor. E é interessante que o próprio Jesus, ele foi enviado e teve entendimento do seu chamado, e por isso ele frutificou. Vamos ver? Marcos capítulo 1, no versículo 38. Olha que coisa interessante. Marcos 1, 38 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, ponto, vírgula. A fim de que eu também pregue ali, vírgula. Agora ele revela o propósito pelo qual ele foi enviado. E ele diz: pois para isso, diga comigo, pois para isso, não, bem forte, diga 1, 2, 3, pois para isso é que eu vim. Para que ele veio? Para frutificar. Para que você está aqui? Para frutificar.
Por que você é líder? Para frutificar. Por que você é pastor? Para frutificar. É para isso que você veio. É debaixo desse entendimento que nós crescemos. É debaixo desse entendimento que o célula forte vai explodir na sua célula. Te faço uma pergunta. Qual que é a pergunta? Como que eu faço para descobrir se alguém entendeu esse propósito? Qual é o sinal de alguém que entendeu o seu chamado? O texto, pode deixar lá por favor, o texto é bem claro. Ele revela aqui no final, é para isso que eu vim. Então como que eu descubro se alguém entendeu o chamado dele? É só ver se ele está indo. Se nós estamos indo, é um bom sinal. Mas se não estamos indo, é um péssimo sinal. Se estamos indo de qualquer maneira e não frutificando, então nós não tivemos entendimento do nosso chamado ainda. Então, se alguém está indo, é porque ele entendeu o seu chamado. Você está indo? Você está indo com tudo? Você está indo com entendimento? Com revelação? Se está, você pode preparar que vai ter multiplicação extraordinariamente nesse ano. Primeiro passo para implementar é esse: você ter clareza de que você foi enviado para frutificar e o fruto permanecer. Os frutos vão permanecer conosco. Vão permanecer conosco. Lá em Goiânia, a igreja era conhecida até como a igreja dos quilômetros. Tinha gente que morava lá no Curitiba 75, mas ia para o culto todo domingo às 5 da tarde. E alguém perguntava para ele: rapaz, você anda quase 30 quilômetros para ir para o culto, por quê? Olha, meu irmão, quem tem revelação de que foi chamado, e foi chamado para frutificar e para permanecer, ele tem a unção dos quilômetros, ele roda a cidade toda para ir para o culto, ele não vem com aquela desculpa de dizer: eu vou frequentar uma igreja perto de casa. Hã? Então por que você não trabalha só perto da sua casa? Você roda 50 quilômetros para trabalhar, por que não pode 50 quilômetros para um culto durante uma semana? Só uma vez na semana? É assim ou não é? É. Então presta atenção, olha, uma vez que houve explosão, nós não vamos abrir mão de estar por nada. Nada vai nos impedir. Diga amém. Amém. Segundo passo, aqui eu jogo mais uma lenha na fogueira e a chapa vai esquentar. Segundo passo para você implementar o célula forte, para a igreja explodir, você precisa aprender a vencer o seu maior medo da vida. No manual, eu falo sobre os 7 medos que um líder ou um pastor precisa vencer na vida. 7 medos. Mas eu vou compartilhar apenas o maior deles. Para você implementar o célula forte, para você romper no seu ministério, você vai ter que vencer o maior medo da sua vida. Qual que é o maior medo da sua vida? O medo de entregar-se 100% ao propósito. E eu te digo, sem medo de errar, você ainda não se entregou 100% ao propósito. Muitas vezes não falta a oração, não falta o jejum. O que falta é nos entregarmos 100% ao propósito. 100% entregar-se ao mentor que me mentoreia, que me pastoreia. Então por isso que eu te digo, você ainda não venceu o seu maior medo, o medo de se entregar 100%. Olha, o célula forte só funciona se você se entregar 100% ao propósito. Ele não é mágico, ele precisa do seu coração. Ele não precisa apenas do seu coração, ele precisa da sua cabeça, ele precisa do seu pé, da sua mão, ele precisa do seu corpo inteiro. O reino exige isso. E hoje existe um medo
o medo de se entregar 100% ao propósito. Porque quando nós lidamos com medo, a gente lida com alguns problemas. Primeiro, todo aquele que teme, ele se torna refém. Você é refém de tudo aquilo que você tem medo. Você precisa livrar-se disso. Segundo, todo aquele que teme, ele entra pelo caminho do retrocesso. Se ele teme e não resolve isso, ele entra pelo caminho do retrocesso. Em vez de avançar, ele retrocede. Terceira coisa que o medo apronta na vida de uma pessoa é que o medo te leva a perder tempo. Quanto tempo nós ficamos refém do medo? E quanto tempo nós deixamos de crescer, de avançar? Porque quem é refém do medo, ele perde tempo na vida. Eu já perdi muito tempo. Porque eu fiquei com medo de algo. Porque eu fiquei na mão daquilo. Eu sou refém de tudo aquilo que eu temo. Exemplo. Saul, a Bíblia diz que ele ficou refém de Golias por 40 dias. 40 nos fala de um tempo na Bíblia, de um tempo de teste. O número 40 na Bíblia fala de muita coisa, inclusive de tempo. O povo de Israel ficou quantos anos no deserto? 40. Jesus fez quantos dias de jejum? 40 dias. Então, 40 nos fala de um tempo, de uma estação. Quando nos tornamos reféns de Golias, você pode perceber que foi um tempo que nós ficamos como refém. A Bíblia diz que Saul ficou refém de Golias por 40 dias. 40 dias ele ficou paralisado, perdeu tempo. Perdeu tempo. E outra coisa que o medo faz na vida de uma pessoa é que aquele que teme, ele passa a se ver pequeno diante do seu adversário, diante dos seus inimigos. Foi o que aconteceu com os espias que Moisés enviou para dar uma olhada na terra de Canaã. Diz a Bíblia que quando eles viram os heteus, os jebuseus, os ferezeus, os girgazeus, o relatório que eles disseram para Moisés é: nós somos gafanhotos aos seus olhos. Eles se viram pequenos diante do desafio, do medo. E a Bíblia diz que eles não eram quaisquer pessoas. A Bíblia faz questão de mencionar que eles eram príncipes e cabeças de tribos. E menciona todos os nomes de cada um. Eles eram líderes experientes, eles eram discipuladores experientes, pastores experientes, tinham uma identidade de revelação, mas na medida que eles se tornaram reféns do medo, eles começaram a perder a identidade e começaram a dizer: diante deles nós somos como gafanhotos, eles são grandes, nós somos pequenos, nós não podemos, eles podem. E na medida que nós nos tornamos escravos desse espírito de medo, ele retém o nosso crescimento. É preciso vencer o medo. E qual que é o medo que eu estou falando aqui? O medo de se entregar 100% à sua igreja. O medo de se entregar 100% ao seu pastor. O medo de se entregar 100% àquilo que você faz. Eu não esperava muitos améns depois disso. Nós temos medo de colocar a nossa vida na mão do nosso pastor. Nós temos medo. Porque o mundo fala: você está dando dinheiro para pastor, né? Você está dando dinheiro para a igreja, você está dizendo que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, muitos de nós, em vez de nos entregarmos 100% àquilo que estamos fazendo, nós colocamos só a nossa mão. O pé fica de fora. Um pé lá e outro aqui. Eu vou colocar aqui, porque se não der certo, pelo menos eu volto para casa e vivo a minha vida depois. Esse é o problema. Eu quero ter a unção de Eliseu, eu quero matar os bois e dizer assim: sabe o que significa matar boi? Eliseu teve revelação do chamado, ele pegou os bois, fez churrasco. O que significa isso? Era como se fosse uma ponte, ele saiu daqui, passou para o outro lado, queimou a ponte, pôs fogo. Agora não tem jeito mais, é só para lá que eu vou, não tem como voltar. Não tem como voltar.
Mas tem gente que deixa os bois vivos, a pontinha lá. E aí eu falo assim, se não der certo, eu volto. Ô, irmão, não é assim. Vou dizer algo para você. Ou é tudo, ou é nada. Ou você vai, ou você não vai. Falei igual o goiano agora. Ou vai, ou não vai. Ou você confia, ou você não confia. Porque esse espírito de desconfiança e a falta de entrega compromete tudo que nós fazemos no reino de Deus. Tudo. Tudo. Vou pegar pesado com você hoje à tarde. Mas preste atenção. Anote o que eu vou te falar. Aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o texto fala de entrega. Se eu me entrego 100% ou não. Quem não entrega, quem não confia, não põe o coração, ele não vai ver os resultados. Não tem como ver resultados sem entrega, sem confiança, sem vencer esse medo. Você está aqui comigo? Você está ou não? Então preste atenção numa coisa. Tem gente, não aqui, só na Bahia, que desconfia de tudo. Baiano o céu vai estar cheio de baiano. Tem gente que desconfia de tudo. Agora preste atenção numa coisa. Eu tenho liberdade de falar o que eu vou te falar. Quem desconfia demais não é confiável. Para onde está indo o meu dízimo? Para onde está? A igreja está gastando o dízimo com o quê? Você entregou ou não entregou? Porque para mim o que importa é eu entregar. E eu ficar bem diante de Deus. Eu não estou nem aí para aquilo que a igreja faz com o meu dízimo. Eu não entreguei para o homem. Entreguei para Deus. E vivo completamente em paz. E você foi na conferência e será que esse dinheiro vai para onde? Tem gente que desconfia de tudo na igreja, tem líder que desconfia de tudo, e quem desconfia de tudo não é confiável. Não é confiável. Porque faz parte do projeto dele de não se entregar 100%. Querido, comece a aprender uma coisa: vigia o seu coração, guarda o seu coração. É prudente que alguém aprenda a guardar o coração, porque quem não se entrega não tem autoridade para exigir que alguém se entregue. Eu só posso exigir da minha equipe para ela se entregar se eu me entreguei 100% ao propósito. O sucesso ministerial está baseado nisso. Quando eu trabalho em equipe, trabalhar em equipe é aprender a abrir mão do que eu não gosto para cumprir o propósito maior. Isso é trabalhar em equipe. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que eu. Liberte-se disso. Quem vive com esse espírito é porque ele ainda não passou pelo maior crivo de uma liderança, que a entrega é o maior sinal de lealdade. Anota isso aí. A entrega é o maior sinal de alguém que é leal. A entrega é 100%. John Richard estava na nossa última reunião de discipulado. E eu fiquei debaixo de condenação de um espírito maligno mais de ano.
E eu pedi perdão pessoalmente ao pastor Aloysio e fiz questão de fazer na frente dos supervisores. Eu iria falar isso com ele pessoalmente. Eu falei, eu vou falar na frente de todo mundo. Eu falei, pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Por que, Deamilton? Porque eu acho que eu falhei com o senhor. Porque na hora que o senhor mais precisou, eu não me entreguei 100%. Teve uma época que alguém se levantou para falar mal dele. Acho que o mundo inteiro ficou sabendo disso, né? E eu, como um discípulo direto dele, administrei as coisas da igreja. Desculpa a expressão, eu deveria ter sido o primeiro a dar um tiro naquele cara. Gente, eu não dou tiro em ninguém não, viu? Eu só estou... Eu falei para ele, eu deveria ter sido o primeiro, mas eu não fiz. Por que eu não fiz? Então, eu descobri que eu ainda não tinha me entregado 100%, ou seja, eu não coloquei a minha cara a tapa quando mais ele precisava. Você coloca a cara a tapa na hora que a sua igreja mais precisa? Na hora que o seu pastor mais precisa, você põe a cara a tapa? Se não põe, porque não entregou 100% ainda. Fala sem medo de errar. Nós estamos em um nível que é o fim de tudo, aonde Deus tem exigido dos seus que estão ocupando essa função, ou é tudo ou é nada. É o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que Paulo fala em Hebreus, é o tempo que se chama hoje. Hoje, Deus precisa de líderes assim, que confia ou não confia. Então preste atenção, esse é o maior medo da liderança, o maior medo dos pastores. Eles não têm coragem de entregar-se 100% ao propósito. Preste atenção, o célula forte só vai ter êxito se você se entregar 100% ao propósito que está aqui. Você está aqui ainda? Diga amém. Agora, preste atenção numa coisa. Bom, deixa eu avançar. Terceiro sinal, ou a terceira maneira de implementar o célula forte é, uma vez que você teve revelação de João capítulo 15, versículo 16, é não ficar parado nunca mais. O que é isso, pastor? Então, olha, uma vez que você tem revelação que você foi chamado para ir e dar fruto, ficar parado é pecado. Ficar parado é envolver-se no... pecado, você sabe que é errar o alvo. Então, como que eu peco hoje? Na medida que eu sou chamado e eu fico parado, eu estou pecando, eu estou errando o alvo. Então, o desafio para nós, a partir de então, é não ficar parado mais. Diga aleluia. E nós temos base bíblica da nova aliança para isso, não ficar parado. Vamos ler alguns textos? Mateus capítulo 5, no versículo 16. Eu disse? Diz assim, qual a base para você não ficar parado mais? Assim brilhe também a luz de Deus, é isso? Alô? Hã? Assim brilhe também a vossa luz. E diante de quem? Mas não é hipocrisia? Não. Olha aqui para você ver. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Diante dos homens. Então a sua luz tem que brilhar é diante dos homens. Você tem base para você fazer boas obras. Efésios 2:10 diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então ficar parado hoje, diante de um desafio, é errar o alvo. Você foi criado, salvo para boas obras. 1 Coríntios 15:10.
Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, diga comigo, trabalhei. Por que Paulo frutificou mais do que os demais? Porque ele trabalhou mais do que todos eles. Então, ficar parado diante de um tempo como esse, de um desafio como esse, é errar o alvo. Eu não vou ficar parado mais. Você não vai ficar parado mais, porque você foi levantado para frutificar, fruto permanecer, brilhar diante dos homens, fazer boas obras, porque senão toda mensagem da graça que você recebeu, ela vai se tornar vã. A pergunta é: o que nós vamos fazer com tanta graça? Tanta graça que você recebeu, tanta revelação que você recebeu, isso vai virar o quê? Isso tem que virar fruto que permanece. Isso tem que virar multiplicação de célula. Isso tem que gerar novos pastores, novos obreiros, novos discipuladores, porque senão tudo vai ser vã. E sabe o que significa a palavra vã? Desprezo. Nós vamos desprezar a obra da cruz na nossa vida. Então preste atenção, mensagem da graça, ela só funciona, ou no aspecto, eu só vejo se ela realmente mudou a vida de alguém, quando tem o mais na frente. Recebeu graça, ora mais, jejua mais, trabalha mais, visita mais, sua camisa mais, visita, faz muito mais. Recebi graça, menos oração, menos jejum, menos comprometimento, graça vã. Quarto passo para você implantar o célula forte. Quarto, não deixar a sua célula ficar parada mais. Então, primeiro, você não pode ficar parado mais. Segundo, você vai ter que movimentar a sua célula. Não deixar a célula ficar parada mais. E aqui eu quero te mostrar, quero que você conheça o princípio do vamos. Baseado em João, no capítulo 11, no versículo 17. O princípio do vamos. Esse é o sinal de alguém que não está parado e não deixa a sua equipe ficar parada. Irmãos, a minha equipe, ela fica doida comigo, porque eu não deixo eles parados, nem dormindo eu deixo eles parados. É no WhatsApp, é na ligação, é nisso, é checando, é perguntando, eu quero seu feedback. Você tem 15 minutos para me dar o feedback, porque se você não me der esses 15 minutos, eu vou te dar um tiro. Então presta atenção, eu não deixo a minha equipe parada. Eu os movo de alguma maneira. Por quê? Porque se eu não estou parado, a equipe que está comigo não pode ficar parada. Se você é líder que está em movimento, se a sua célula não está em movimento a partir de então, nós estamos errando em alguma coisa. O princípio de João 11, 17. Chegando Jesus encontrou Lázaro. É isso? Não. 11, 17? Então eu coloquei o texto errado, deve ser 11, 7, alguma coisa. É onde Jesus diz assim: vamos outra vez para a Judeia. É o princípio do vamos. Vamos outra vez. Vamos outra vez. Diga comigo: vamos outra vez. Bem forte. Marcos 1:38, princípio do vamos. Marcos 1:38 diz a palavra de Deus: vamos a outros lugares. É época de ir, de movimentar. Então ficar parado no célula forte é errar o alvo. Esse é um princípio muito importante para nossa vida. Você sabe, tem aquela música, eu não lembro, eu não sei o nome dela, mas eu anotei aqui algumas partes. Ela diz: eu não vou parar. Eu não vou parar, vou gastar os meus dias aos teus pés, porque tem um fogo cerrado no meu peito. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Olha, presta atenção numa coisa: se tem um fogo cerrado no seu peito, não tem como ficar parado mais. Nem dormindo você consegue ficar parado mais.
Porque tem um fogo cerrado no meu peito. Tem um fogo cerrado. Tem um fogo aí no seu peito? Ah, meu irmão, esse fogo não deixa você ficar parado mais. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Não é isso, mais ou menos? Que não me dá descanso. Não é isso? É isso. Olha, está dizendo, não tem descanso, não tem descanso. O que significa isso? Nada em meu peito. Levanta as suas mãos e cante. O mais alto que você puder, vai. Diga isso. Cante olhando para o seu irmão aí, vai. Então, querido, olha para cá. Se tem um fogo cerrado no seu peito, você não vai descansar enquanto a sua célula não se multiplicar. Deixa eu dizer algo aqui. Olha, eu vou gastar os meus dias aos pés do Senhor. É os últimos dias. Talvez seja esse projeto o último da nossa vida, porque o arrebatamento está prestes a acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então eu vou fazer como se fosse o último da minha vida. Ficar parado e deixar a equipe parada é errar o alvo. Quinto, vou encerrando o sexto princípio e fecho com você na última. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é uma chave. Como que eu faço para implementar o célula forte? O célula forte, ou as células fortes, virão pelo poder da fala. A célula forte vai acontecer pelo poder da fala. Onde está escrito isso, pastor? Segunda carta aos Coríntios 4:13. Eu quero que você conheça os 3 princípios de Paulo. Segunda carta aos Coríntios 4:13. Diz assim: tendo porém, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso. Ok, então preste atenção. Deixa eu te mostrar aqui os 3 princípios de Paulo nesse texto. Você tem o que você fala. Primeira coisa é quando Paulo destaca o espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Que espírito é esse? É o espírito da graça. Como que você lidera? No espírito da graça. Como que você discipula? No espírito da graça. Como que você prega? No espírito da graça. É preciso ter o espírito da graça. É preciso ter o espírito da fé. Ponto. Segundo princípio de Paulo, ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Ponto. Qual que é o princípio de Paulo? Se eu creio que eu sou chamado, eu vou falar que eu sou chamado. Se eu não falar, eu não vou viver frutificação. Eu preciso falar. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Ou seja, eu creio, agora eu vou começar a falar. Eu sou uma bênção. Eu sou como aquela árvore de Salmo número 1, que está plantada junto a ribeiro de águas, e no devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu fizer, serei bem sucedido. Eu criei e agora eu começo a falar. Fala o que você é, e você é uma bênção, você é forte no Senhor. Em Joel 3:21, alguma coisa, o Senhor diz assim: olha, forjai as vossas espadas e não sei o que das relhas, e diz o fraco, eu sou forte. O que você precisa falar hoje? É aí, eu criei, por isso falei. Agora, o terceiro e último princípio de Paulo é o princípio do nós cremos,
por isso é que nós falamos. Qual que é o significado disso? Agora você vai ter que levar a sua célula a falar aquilo que cremos. A igreja precisa falar o que nós cremos. Se isso não pegar, esquece. Vai chupar picolé na beira da praia e vai viver sua vida. O maior desafio nosso para ter um projeto muito bem implantado, nós precisamos levar a igreja a falar aquilo que nós cremos. E nós cremos que é célula forte que vai encher a casa. Se isso não pegar, esquece, não vai ter sucesso naquilo que nós falamos. Nós precisamos levar os irmãos a falar. Então você tem aquilo que você fala. O que você tem falado? É isso que você vai ter. Eu vou ter um bom emprego, eu vou ganhar 15 mil por mês, eu vou comprar um carro novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a nossa célula é forte e vai se multiplicar. Agora, eu preciso falar, e eu preciso levar todo mundo a falar. Tudo que nós temos virá pelo poder da fala. Irmãos, eu precisava ter tempo com você. O seminário para a nossa equipe eu ministrei em 7 dias. E eu ensinei os irmãos a provocar 7 conversações no nosso meio. Deixa eu te falar algo aqui, olha. É muito ruim quando o nosso povo não está falando aquilo que nós estamos praticando. Se não tem burburinho aqui, se não tem, ninguém está conversando sobre célula forte, ninguém está conversando sobre casa cheia, ninguém está falando de discipulado, isso é um mau sinal. Se não tem ninguém falando, esquece, nós vamos perder tempo. Eu sou preocupado com isso. Depois do culto, será que tem gente que está falando? Meu pai, tem um fogo cerrado em meu peito. O que está acontecendo? Algumas coisas comigo. Terra, xarabaraca, né? Será que está levando um choque santo? E eu fico preocupado quando no meio da igreja os irmãos não estão falando. Porque se eu falo, ok, é um princípio. Mas quando a igreja não fala, nós não vamos ter. Porque primeiro começa no singular, depois termina no plural. Agora é a igreja, todo mundo falando, todo mundo conversando. E eu falei para os irmãos que nós precisamos provocar uma conversação no nosso meio de imediato para o projeto pegar fogo. Para o projeto pegar fogo. Termino compartilhando isso com você. Acabou o tempo? Acabou. Então preste atenção. A seguir cenas do próximo capítulo. Deus abençoe os irmãos. John Richard. Pastor Fabiano. Glória a Deus. Quantos foram edificados aqui nessa tarde? Aleluia. Só nos resta uma coisa. Vamos queimar. Dá um tempinho, dá uns 5 minutinhos para a gente tocar um louvor aqui, tá? Cadê? Corre para cá, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, porque quente a gente já tá, irmão. Não sei você, mas o meu coração tá acelerado. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, coisa linda. Coisa linda. Pastor Deanco falou alguns pontos aqui. E um dos que ele falou está relacionado ao medo. O medo, a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Como é que nós vamos vencer esse terrível medo que atribula a nossa vida? É quando nós nos entregamos para esse Deus maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Vamos gritar mais alto que essa caixa aqui, em nome de Jesus. Ei, meu Deus, está chegando o dia, irmão, a igreja vai ser arrebatada. Nós somos a geração do arrebatamento, eu acredito nisso. Glória a Deus, glória a Deus. Eita glória.
Nós não vamos ficar parados. O terceiro passo que ele disse, irmãos, não fiquem parados. O reino de Deus, ele está em movimento, e o convite de Deus para mim e para você hoje é para nós entrarmos dentro dessas águas que o Espírito de Deus está movendo sobre nós. Irmãos, esse é o meu tempo, esse é o seu tempo. Faça valer a sua geração. Arregaça as suas camisas e se entrega como nunca você se entregou. Eu não sei o que você fazia antes lá fora, na mão do capeta, mas irmãos, eu era ex-traficante, ex-usuário de drogas, rodava aí levando droga para lá e para cá, e agora a maior loucura que você faz é ir no culto de domingo à noite. É isso que é a sua maior entrega? Não, irmãos, esse é um chamado de Deus para nós, arregaçarmos as nossas mangas e fazer valer a pena o sacrifício do teu filho naquela cruz. Vamos adorar com essa canção. Existe um fogo que está cerrado, que está queimando sobre o nosso coração. Jesus, quando ele ressuscitou, ele virou para os seus discípulos e falou assim: olha, meus valorosos, permaneçam aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Fala comigo, de quê? Revestidos de quê? Enquanto eu estava ali, no mesmo instante, pensando a respeito do que eu ia falar aqui, o Espírito Santo falou a respeito dessa música, que deu um fogo cerrado em meu peito. Daqui a pouco o pastor Adriano falou a respeito da mesma música que eu estava pensando aqui. Porque, irmãos, eu acho que a parte mais linda dessa canção é que existe um fogo cerrado em meu peito, mas é que eu não vou parar. Vamos declarar isso juntos nessa noite? Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Mais uma vez, declare: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho, só um pouquinho. Presta atenção. Quando Jesus falou com seus discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava falando: olha, no espaço de 10 dias vocês vão provocar um tempo, vocês vão provocar um ambiente, uma atmosfera, porque algo está para acontecer. O que estava para acontecer? O Espírito Santo haveria de ser derramado sobre toda a carne. E o que precisava acontecer naqueles dias? Era necessário existir fogo, paixão, fome, desejo por aquilo que estava por acontecer. E Jesus disse: permaneçam em Jerusalém. E por 10 dias eles clamaram: Maranata, Senhor, faz acontecer a tua palavra. A tua palavra diz que vai acontecer. O teu Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. E nós estamos aqui clamando por mais. E nós estamos aqui clamando por mais a tua presença. Escute o que aconteceu. Eles clamaram, e na festa de Pentecoste nós sabemos aquilo que aconteceu.
O vento impetuoso encheu a casa. E todos que estavam reunidos naquele lugar foram cheios, 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 e todos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito está neste lugar. Ele está neste lugar. E Ele quer te preencher por inteiro. Por inteiro. Ora balabaxere queremenere calabaçoro moro calabas. Ora badere calabaxei. Cheira calabaçoro monoro calabalabala. Ora bandarabaxere menere calabas. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Sim, deixa queimar. Ora balabaxei. Oh, aleluia. Escute só para me finalizar aqui. Olha aqui. Ei, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam reunidos naquele lugar, muitas pessoas foram acrescentadas. Fala comigo assim: o poder precede o envio. Vamos repetir de novo: o poder precede o envio. Escute, a capacitação. Fala comigo: a capacitação. Fala comigo: a imersão precede a casa cheia, as células fortes. O intensivo, a imersão tem a ver com 10 dias de clamor intensa por aquilo que estava para acontecer. Não precisa de repetir mais. O fato é que o Espírito Santo ele foi derramado sobre todos que estavam reunidos naquele lugar. Essa capacitação, essa imersão que nós estamos recebendo aqui, não é para parar aqui, não é para morrer aqui, porque a imersão tem a ver com o poder que nós estamos recebendo. Porque o poder, ou o dunamis, precede o envio. Porque você está recebendo mais glória aqui, mais poder aqui, mais unção aqui. Porque tem lugar que você vai ser usado como resposta lá fora. O poder precede um envio. O poder está sendo derramado sobre este lugar, sobre a minha e a sua vida. E a partir desse dia nós nunca mais seremos os mesmos, porque nós fomos encontrados pela glória. E é para a glória do Senhor que nós seremos gastos. No nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos nessa tarde. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus? Se for para Ele, pode ser muito mais forte. Deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar. Acende as luzes para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos numa imersão, gente. Imersão é assim. É cross. Aleluia. É profundo. Haja fôlego. Você vai sair daqui cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Antes de chamar de novo o pastor Adean aqui, quero dizer para você que eu estava lá em Goiânia. A equipe de louvor, obrigado. Os irmãos podem descer. Eu estava lá quando ele lançou, irmãos, e eu também tinha uma rede, e a minha rede foi extremamente abençoada. Tem coisas que nós precisamos entender, que é o seguinte: não é só ouvir, não é só achar bonitinho, legal, mas é colocar em prática. Abaixa o retorno para mim. A questão aqui é colocar em prática. É impossível o pastor Adean falar tudo aqui que envolve implicações do projeto. Você vai precisar pegar o kit, ler o manual.
se debruçar nele. Quando você chegar do seu trabalho, sabe, participar da reunião com o seu pastor, com o seu líder de micro-igreja, estar junto, chegar junto, para a coisa acontecer. Amém? Eu gostaria, vou jogar batata quente no colo do pastor Adean, que vocês anotassem. Quem tiver alguma pergunta, anota no papel. Qualquer tipo de pergunta sobre o projeto Célula Forte, porque esse é o 4º round dele. E o último, ok? O último. Porque aí depois eu tenho que pregar também, né, gente? O que é isso? Não, eu estou pensando aqui como é que eu tenho que pregar. Eu tenho que fazer aqui o corredor apostólico, amém? Quem está esperando esse momento? Pois é, e nós ainda temos aqui que fazer uma selfie com todos os kits, ok? Você já deve ter pego o seu kit aí. A liderança aqui da Grande Vitória tem que pegar com o seu discipulador, tá bom? E os discipuladores, cadê o Danilo? Vem cá, Danilo. Entrega lá atrás para os discipuladores, por favor. Pode entregar, os discipuladores podem pegar, depois entregar para os líderes, que no final agora da palavra do pastor Adean pode subir aqui novamente. No final nós vamos fazer a entrega. E aí nós vamos fazer uma foto aqui, vamos subir todo mundo aqui em cima, vamos fazer a foto. Se a gente conseguir, será que vai dar para cantar a musiquinha do Célula Forte? Aleluia, amém, glória a Deus. Amém, irmãos, vamos receber mais do Senhor através da vida do pastor Adean. Aleluia. Queridos, então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Eu acho que dá aqui. Eu quero compartilhar então com você na sequência. Nós precisamos levar a nossa igreja, o nosso povo a falar daquilo que nós estamos fazendo. Como eu disse para você na parte da manhã, esquece, tira o meu nome disso. O negócio é Célula Forte. Ok? Então, eu não estou promovendo o meu nome, não preciso disso, já tenho 52 anos de idade, já sou casado, já estou no final da vida, não preciso dessas coisas mais não. Então, eu só quero poder ser um cooperador de multiplicação. Só isso, mais nada. Eu quero compartilhar com você, eu estou ensinando a nossa equipe a provocar conversações daquilo que a igreja tem feito nesses dias. Se no meio da igreja os irmãos não estão falando daquilo que a igreja faz, é possível que o resultado não apareça lá nas células. E nem vamos ter casa cheia. É preciso que todo mundo fale. É um princípio de Paulo. Eu tenho o que eu falo e nós temos o que nós falamos. Então, eu como pessoa, eu tenho o que eu falo. Jeremias 29:11 é um dos versículos mais confessados da minha vida no ano passado. Deus só te dá o que você deseja profundamente. Ele diz: eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito, para vos dar o que o seu coração deseja. E esse desejo, no original, significa coisas profundas. Você tem que desejar profundamente. E Deus vai te dar o que você deseja profundamente. E tem duas coisas que eu tenho desejado profundamente: presença de Deus e multiplicação de célula. Presença, vida, Cristo, graça, aumento do favor. Mas eu tenho desejado que as células cresçam. Se hoje o governo se levantar e fechar os nossos prédios, nós vamos continuar com as nossas igrejas, porque nós somos uma igreja em célula. Pode fechar prédio, mas não fecha as células. Mas para isso, as células precisam se tornarem fortes. Amém, meus irmãos? E eu tenho pensado sobre isso. O povo fala pouco daquilo que nós falamos. E é por isso que nós colhemos poucos frutos. Então, provoque 7 conversações no meio da sua célula. Se não tem ninguém falando, vamos levar o povo a falar. E eu vou te sugerir que 7. Primeiro, são 7 perguntas que nós vamos introduzir conversas. Você está aqui? Primeiro,
Quando você chegar numa roda de irmãos e não tem ninguém conversando sobre aquilo que nós estamos fazendo, pergunte: querido, você tem sido edificado nos cultos e nas células? Conte-me um pouco. Nós vamos provocar uma conversação. Se não tem ninguém falando, nós vamos provocar esse tipo de conversa. Segundo, qual é a sua responsabilidade no projeto Célula Forte? Conte-me um pouco da sua experiência. Vamos falar um pouco da Célula Forte? Por exemplo, sobe aqui 6 irmãos, rapidinho. 6 irmãos. Vamos lá? O centro do Célula Forte é isso aqui. Pastor, o que é o Célula Forte? O Célula Forte, eu só posso dizer e afirmar que uma célula é forte se cada membro da célula tem e desenvolve, no mínimo, uma responsabilidade. Eu poderia falar um talento, mas eu quis colocar responsabilidade para chamar atenção. Uma das características de uma célula forte é todo membro desenvolve no mínimo uma responsabilidade. Eu estudei muito para definir as 10 características de uma célula forte. Tem muitas, eu resumi em 10. Vou te falar de 2. Primeiro, a célula é forte se todos os membros têm e desenvolvem uma responsabilidade, no mínimo. E segundo, uma célula é forte se ela é cheia de Isaques e não de Ismaéis. Por quê? Porque todo Ismael, que é fruto gerado na carne, mais cedo ou mais tarde ele vai embora. Ismael não fica na casa. Quem fica na casa é o Isaque, o filho da promessa. Essas são características de uma célula forte. O pastor Pedro falou algo de manhã que eu mandei no grupo. Uma célula não é forte porque ela é cheia, mas é porque ela se multiplica. Então preste atenção, eu só posso dizer que a célula de fato é forte se ela é cheia de Isaac. Ela pode ter 20 pessoas, mas se a maioria deles são Ismaéis, um dia eles vão embora. Porque todo Ismael um dia vai ter que ir embora. O Ismael não fica na casa. Quem fica na casa são os Isaques, o filho da promessa. E é com esse que nós vamos multiplicar. Agora, no Célula Forte, então a gente distribui 6 responsabilidades para os irmãos. O primeiro é alguém que vai tomar conta da recepção. Eu estou chamando ele de Áquila. Havia um casal que era parceiro do ministério do apóstolo Paulo, que é Áquila e Priscila. Eles receberam a igreja na casa deles. Ou seja, eles eram os anfitriões, os recepcionistas. Eu preciso levantar um irmão ou uma equipe só para tomar conta da recepção da célula. Já viu aquele ditado? Que a impressão é uma das coisas que primeiro que fica. Se alguém vai para a sua célula e ele já tem uma boa impressão logo na entrada, ele vai entrar com um coração diferente e possivelmente ele vai voltar naquela célula. Mas se na recepção é algo comum, que não foi bem recebido, que não teve nenhuma palavra dizendo seja muito bem-vindo, a melhor reunião da sua vida, nós amamos você, alguma coisa desse aspecto. Então, no dia do lançamento, eu vou levantar alguém e ele vai ser o Áquila. Ele vai cuidar da... Furar o seu peito aqui, meu pai do céu. E aí eu vou colocar um bottom aqui. E ele vai tomar conta da recepção. Pode ser ele, dependendo do tamanho da célula, ou mais alguém. Se a célula for pequena, alguém pode assumir 2 responsabilidades, não tem problema. E essas responsabilidades aqui, elas são, a cada 2 meses, ela pode ser mudada. Então, eu vou precisar de alguém, vou colocar aqui agora, na sequência, de alguém que é o secretário da célula. Pode colocar aí, querido. Isso.
que é o secretário da célula? Ele vai cuidar da parte burocrática, que é os recadastramentos, os relatórios da reunião, os aniversariantes, anotar os nomes dos visitantes, encaminhar para ele ser visitado. Então eu preciso de um Timóteo. O que é o Timóteo? O Timóteo era o filho na fé de Paulo, era como se fosse o secretário de Paulo, e ele cuidava dessas coisas. Eu preciso de alguém para fazer isso. No manual tem tudo o que eu estou te falando aqui, mas explicando em detalhes o que cada um vai fazer. Mas depois, eu também preciso de alguém que cuida dos novos convertidos. E eu preciso de um Ananias. O Ananias, você sabe, que foi o consolidador do ministério do apóstolo Paulo. E eu preciso de alguém que cuide dos novos convertidos, que ajude o líder a consolidá-los. Então eu preciso de um Ananias, que vai assumir essa responsabilidade. Mas depois, eu preciso de alguém que cuide da minha célula, dos cursos, que é o cursão, o CTL, o Instituto Bíblico, que acompanha os alunos do começo até o final. E aí eu preciso do Ananias, ok? Que é ali alguém que vai... Desculpa, eu preciso do Paulo. O Paulo é o consolidador, é o cara dos cursos, é o cara que escreveu 13 cartas, são 13 cursos. E eu preciso de alguém para acompanhar ali esses irmãos. Ok, mas também você sabe que na célula tem evento ponte, tem festas, e eu preciso de um promoter, ou seja, alguém que cuida e só pensa em festa, né? E vai ser o Rai, o Rurai, se falar rápido, é batizado do Espírito Santo, no nome dele, e ele vai cuidar só de festa para mim. Vai cuidar dos eventos ponte, vai fazer os aniversários, tudo quanto é festa, né, a comunhão do mês, alguém vai cuidar. E a novidade para esse novo Célula Forte é que eu preciso de um Barnabé. O que o Barnabé ele faz? Ele encoraja a célula. Em outros botões é o Josué. Quem que é o Josué? É alguém que diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Eu preciso de alguém para encorajar a célula, para levantar a célula, para dar uma palavra para os irmãos, quando ele perceber que o ambiente não está bom, e ele precisa levantar. Então, olha, isso aqui, distribuído numa célula, sendo colocado em prática, é quase impossível uma célula não se multiplicar. Uma célula é forte quando cada um tem uma responsabilidade e a desenvolve. Isso aqui movimenta a célula, estimula, né, os irmãos a praticar os dons, e aí daqui 2 meses, o que é o Barnabé, pode ser o Paulo, pode ser o Davi, a gente faz a distribuição disso aqui a cada 2, 3 meses, e cada um vai participando aqui desse movimento. Os irmãos entenderam isso aqui? E aí, olha, esse botão aqui, o Barnabé, que é o encorajador, aí ele vai para o culto com esse botão, ele vai para a conferência com esse botão, e aí alguém vai perguntar: o que é o Barnabé? O que é Barnabé? Encorajador. O que o senhor faz na célula? Eu encorajo os irmãos a prosseguir, continuar, convidar. Isso não é maravilhoso? Então, isso aqui é algo muito estimulativo, muito gostoso. Então, eu só posso dizer que uma célula é forte se todo mundo tem, no mínimo, uma responsabilidade. Por que as células não crescem? Porque até então, isso só em Salvador, é só o líder que faz as coisas. A maior parte dos membros, eles não têm responsabilidades, eles não se envolvem. Então, tem um ditado que diz: dê responsabilidade para alguém e ele vai crescer. O que nós precisamos hoje é dar responsabilidade para cada irmão da célula. Isso vai virar a célula do avesso, vai levar a célula a crescer e a se multiplicar. Ok, meus irmãos? Amém? Você pode aplaudir esses irmãos aqui, bonitinho com esses negócios aqui. Ok, pode colocar o botão aqui. Obrigado, irmãos. Então, a segunda pergunta é: qual a sua responsabilidade no projeto Célula Forte? Vamos ouvir os irmãos. Vamos provocar a conversação. Terceira, você tem sido abençoado com as palavras ministradas no culto?
um tipo de conversação que nós vamos provocar. Quarto, a palavra que recebemos de Deus é encher a casa. Você percebe o propósito e a importância disso para esse tempo? Nós vamos provocar conversações daquilo que nós estamos fazendo. Quinto, o arrebatamento está prestes a acontecer. Só o vencedor será tirado. Você está pronto? Vamos conversar sobre isso? Paulo diz que nós cremos, por isso falamos. Então nós precisamos provocar as conversações no meio da igreja. Sexto, precisamos do favor. Você tem orado para ele aumentar na sua vida e na sua família? E sétimo, você já está praticando diariamente as 2 confissões do ano? Quais são as 2 confissões que nós estamos declarando e vamos declarar o ano inteiro? Primeiro, é a confissão de um filho forte. Segundo, é a confissão de uma célula forte. Eu acho que eu mandei aqui para o WhatsApp do pastor John. Tem como projetar aqui, não? Tem? Então coloca aqui para a gente as 2 confissões. Nós lá em Salvador estamos declarando elas 3 vezes ao dia. De manhã, quando acorda, antes do almoço e antes de deitar. Nós estamos gerando, provocando, conversando, falando aquilo que Paulo diz lá na 2ª carta aos Coríntios 4:13. Eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso é que nós falamos. Nós temos aquilo que nós falamos, e é por isso que nós geramos essas 2 confissões que fazem parte do Célula Forte. Agora, elas não estão aqui. É algo que veio depois e nós estamos incrementando. E eu vou ler para você, enquanto o irmão projeta aqui. A confissão de um filho forte está baseado em Provérbios 18:21. Você conhece esse texto? Que o poder da morte e da vida está na língua. E aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, morte e vida está na sua boca. Se você utiliza bem, você vai comer fruto de vida daquilo. Eu ouvi isso lá na Guatemala, na igreja do pastor Cash Luna. É uma igreja de 11.000 pessoas. Uma igreja chamada Casa de Deus. Eu fui participar de uma conferência lá alguns anos atrás. E o slogan deles é Provérbios 18:21. E eles têm uma confissão. O poder da vida e da morte está na boca. Eu falo palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, de esperança e não de dúvida, porque em minha boca há um milagre. Eles declaram isso várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. E é uma igreja humilde, mas é a igreja mais luxuosa que existe, acho que do planeta praticamente. Eles compraram uma fazenda e construíram uma igreja padrão americano. Lá, quando você senta para ir, vai na conferência, você compra a cadeira. E ninguém senta naquela cadeira. Ela é sua durante a conferência. E aí tem luzes que caem em cima individualmente na sua cadeira. Uma coisa que nem Salomão em toda a sua glória teve um negócio daquele. E lá eles fizeram disso a confissão de vida deles. E a igreja que era humilde tem se tornado rica a cada ano por apenas proclamar 18:21. O poder da vida e da morte está na língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E eles confessam todos os dias: em minha boca está o poder da vida e da morte. Por isso eu falo saúde e não enfermidade. Eu falo riqueza e não pobreza. Eu falo bênção e não maldição. Esperança e não dúvida. Porque na minha boca tem um milagre. Isso é impressionante. Então nós criamos a confissão de um filho forte, que é baseado 18:21 também em Provérbios, que diz: eu sou amado e favorecido. Por isso, falo palavras de vida.
tenho saúde e prosperidade, sou alegre e rico de esperança. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É a confissão de um filho forte. Vamos confessar juntos? 1, 2, 3 e... Eu criei, por isso é que falei. Na nossa boca tem palavras de vida e de morte. Então nós decidimos que essa confissão, a confissão de um filho forte, vai fazer parte da nossa vida pelo menos 3 vezes ao dia. Eu já criei o hábito, a hora que eu abro os meus olhos, antes de colocar o pé no chão, eu faço a confissão de um filho forte. E eu digo, eu sou amado e favorecido, por isso eu falo palavras de vida, tenho saúde e prosperidade, sou alegre e rico de esperança, e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por que eu coloquei alegria lá? Porque tem uma unção na Bíblia que é a unção mais poderosa que existe. Creio que está lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 9, que diz que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. E a Bíblia diz que não houve unção como essa a não ser em Jesus, a não ser em Cristo. Ele foi a pessoa mais alegre que já pisou no planeta Terra. A unção da alegria te leva à frutificação. Ninguém, presta atenção, ninguém segura um pastor alegre. Ninguém segura um líder alegre, mas o diabo segura gente triste, abatida. Mas ninguém segura alguém que tem a unção da alegria. E o que nos falta muitas vezes é aqui, olha, amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Como que Jesus foi ungido? Jesus foi ungido com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Essa foi a unção que Jesus tinha, a unção da alegria. Essa unção não é não é simplesmente a unção do riso, é a unção da alegria, da alma alegre, contente por ser um líder, contente por ser um discipulador, tem prazer no que faz. Ninguém segura líderes assim. Por isso nós estamos confessando que nós somos alegres, pastores alegres. Olha, não vá triste para liderar, porque não vai dar certo, não vai ter unção. Primeiro, resolve isso. Exploda na unção da alegria, porque ela vai te levar a você a fazer algo que você nunca fez. Jesus foi a pessoa mais alegre que já pisou no planeta Terra. Por quê? Porque ele foi ungido com essa unção. Quantos querem ser ungidos por essa unção? Unção da alegria. Ah, eu quero ser um pastor alegre. Eu quero ser um discipulador alegre. Quero ser alguém alegre, porque ninguém segura alguém alegre. É sim ou não é, meus irmãos? Olha, a Bíblia diz que Jesus foi o top. Oh, não pode falar top. Olha, vou falar de novo. Top deles. Nenhum deles tinha mais unção do que Jesus em alegria. Ele era alegre. Jesus era alegre. Então seja alguém alegre, irmão. Alegre-se por liderar. Alegre-se por pastorear. Alegre-se porque o Senhor chamou você. Segundo, a segunda confissão, pode colocar aqui para a gente, é a confissão da célula forte. Então, se tem célula forte, eu preciso confessar. Primeiro, eu criei, por isso falei. Segundo, nós cremos, por isso falamos. Qual que é a confissão de uma célula forte? Baseado em João 15,16 e segunda carta aos Coríntios 4,13. Em minha boca está o poder de crescimento, de multiplicação e de frutos que permanecem. Eu creio, por isso eu falo, a minha célula é forte, ela vai se multiplicar em 2023. Vamos confessar? 1, 2, 3 e... Em minha boca está o poder de crescimento, de multiplicação e de frutos que permanecem. Amém. Por isso eu falo,
Olha, isso é uma chave. Se isso não pegar no nosso meio, vai ser mais um projeto. Como eu tenho falado para os irmãos, isso aqui vai ser o projeto da minha vida esse ano. Eu vou jogar toda a minha energia nesse projeto. Por quê? Porque eu quero que todas as células se multipliquem. E vai se multiplicar. Como que ela vai multiplicar? Pelo poder da fala, pelo poder da confissão. Pelo poder da confissão. Nós estamos provocando isso aqui. Já pegou no nosso meio. Já tem 15 dias que nós estamos trabalhando no discipulado, mandando, né? E o que nós fazemos tem dia? A gente faz um copia e cole no grupo. Quando eu levanto, eu já faço a minha oração em áudio aqui no celular e mando para o grupo. Na sequência, eles começam a gravar e mandar para o grupo também. E isso tem sido um movimento no nosso meio. E eu já tenho percebido que o ambiente já é outro. Vai multiplicar. Por quê? Porque todo mundo já está falando. Se todo mundo está falando, é um bom começo. É um bom sinal. Primeiro você fala e depois provoca todo mundo a falar a mesma coisa. Sugiro que você faça e leve a sua célula a fazer essas duas confissões. Sétimo passo para implementar o Célula Forte é você programar os seus discipulados a partir do lançamento. Então você vai ter um material na sua mão. Você vai programar o seu discipulado para viver isso na prática. Discipulado tem que ter resultado. O que adianta você reunir 52 vezes no ano e você não ter resultado? É duro você reunir, compartilhar, na outra semana ninguém fala mais nada sobre aquilo. O projeto só vai funcionar se ele fizer parte do seu discipulado. Oitavo, o lançamento do projeto no culto. Isso aqui é chave. Você vai ter que programar, é minha sugestão, você vai fazer do jeito que você quiser, mas eu trilhei um caminho que eu acho que funciona, porque já vi isso funcionar no passado, eu só melhorei isso. E eu quero te sugerir 4 coisas aqui. Primeiro, valorize o que você faz. Aprenda a valorizar o que você faz. Ponha valor naquilo que você faz. Segundo, acredite naquilo que você faz. Acredite. Terceiro, credibilize a sua liderança. Faça com segurança, faça com um projeto, coloque no papel, divulgue, e isso vai ajudar bastante. Quarto, faça tudo para impactar. Você precisa começar algo impactante. Chame atenção. Crie um slogan. Faça com impacto para mexer com as pessoas. Porque senão isso não vai pegar. E último, faça o melhor lançamento que você puder na sua igreja. Então lá todo mundo comprou as camisetas. Nós pagamos para fazer uma música. Ficou show de bola a música. Nós colocamos para subir no Spotify. O Spotify tem algumas burocracias, que depois que você faz o cadastro, você paga, e ainda eles precisam checar a qualidade da música, senão não passa no Spotify, e eles estão certos, porque é o nome deles. Ela passou na qualidade da música, nós pagamos caro para fazer a música, né? Alguém criou, compôs a música, é amigo meu, lançou uma música já no passado da minha rede lá em Goiânia. Nós tínhamos uma rede chamada Rede Salva Vidas. E nós criamos uma música para a rede, explodiu na época. Nós plotamos os nossos carros. Exemplo, se a rede tinha 200 carros, nós plotamos os carros com o slogan. Nós fizemos um desfile na cidade. Nós fizemos uma bandeira de 12 metros de comprimento por 4 de largura. Nós abríamos a rede no meio do culto. Estragava o culto, pastor Aloysio. E essa rede se tornou uma das maiores redes. Porque nós criamos, nós começamos a falar, nós começamos a movimentar, criamos impacto, as pessoas começaram a gostar daquilo,
E quando a gente abria a nossa rede no culto, os membros de outras redes iam para debaixo da rede, aí o pastor queria me dar um tiro lá dentro. Tanto que a gente provocava as coisas no aspecto de, olha, nós temos um propósito. O que é pecado é roubar a bola que está no pé do seu irmão. Mas quando ela chegar no seu pé, faça bonito, faça gol de bicicleta. A bola está chegando no seu pé. É a sua vez de jogar bem. De fazer o seu melhor. Diga amém. Então é o momento de você criar impacto. Então nós alugamos lá, né, um drone. Aí fizemos as filmagens, lançamos a música. O compositor foi lá, ele gravou no melhor estúdio de Goiânia, pagamos caro, foi lá para cantar. Fizemos uma festa. Pastor John Rich, eu comprei até champanhe. Sem álcool, sem álcool. Qual que eu comprei com álcool? Comprei champanhe e terminei o culto brindando o maior projeto da nossa vida. Foi um negócio de louco. A igreja entrou com tudo, foi impactada, os irmãos querem participar. Então, não faça de qualquer jeito. É melhor que você programe e faça algo impactante. Eu não distribuí os kits. Falou, só vou distribuir no culto. Fiz um culto bem programado, como se fosse uma formatura. Chamei o nome de um por um. Ele veio à frente, entreguei o kit, tirei uma foto com ele. Ficou chique demais da conta. Entrou para a nossa história. Entrou para a história. Então, esse lançamento no culto, ele é importante, bem programado. Depois, você vai levar ele para a sua célula. Você vai... O que você fez no culto vai ser feito na célula. Só que agora você vai começar a colocar em prática todo esse material. Por exemplo, já estou finalizando, pastor John Richard. Sem ler o material é impossível você aplicar o projeto. Tudo que você precisa está aqui. São 8 capítulos. Aqui nós falamos das características de uma célula forte. Por exemplo, em todo culto eu vou ter um momento onde ou no Videira News, ou um pastor vai subir e vai ter 5 minutos para falar de uma característica da célula forte. E nós vamos falar isso na própria célula. Como que a célula vai descobrir se é forte se ela não estudar sobre a característica das células fortes? Nós falamos das 10 características de uma liderança forte. Falo para pastor de rede. Como implementar o célula forte, o que é o célula forte, falo do lançamento, da supervisão, da multiplicação e de tudo que você imaginar, resumidamente aqui nesse pocket aqui. Novidade nesse ano é que nós criamos 52 confissões de uma célula forte. Quem que vai ficar com esse material? O encorajador. O encorajador vai ficar com esse material, porque aqui nós criamos 52 reflexões de uma célula forte. É um texto bíblico, uma reflexão do texto que é completamente provocada, voltada para o propósito de multiplicação e um pedido especial. Ficou show de bola isso aqui. Então, toda célula, o Josué vai usar esse material para falar de uma reflexão da célula. Está tudo aqui como você vai usar esse material. Nós fizemos também 15 fichas para entregar para os irmãos da célula, que é os alvos pessoais. Nós já fizemos 15. Então, na primeira reunião, o líder já vai entregar para ele colocar aqui, preencher os alvos pessoais, e vamos orar durante o ano inteiro. Irmão, eu estou crendo. Vai pipocar milagre todo dia, todo mês, todo ano, porque nós vamos estar movimentando o mundo espiritual. Isso é aquilo que o pastor Luiz fala, nós vamos espivitar o mundo espiritual. Sabe o que é espivitar? É quando você está ali começando a assar carne, e aí o fogo começa a pegar, e você vem e pega lá um pedaço de pau, de ferro, e você faz assim no meio da brasa, assim, ó. Você está espivitando.
mexendo. Sabe o que nós estamos fazendo esses dias? Nós estamos mexendo no mundo espiritual. O fogo vai crescer, vai aumentar, vai alastrar e a coisa vai pegar, ok? Depois, a novidade está aqui. Isso aqui ficou show de bola. Esse cara que escreveu isso aqui devia estar arrebatado. Então, nós temos a agenda do líder. Isso aqui é uma ferramenta extraordinária. Ele está como aspiral, porque o alvo é que a maior parte das folhas aqui, elas são destacáveis. Se você terminar o ano com agenda vazia, significa que você trabalhou muito. Mas se terminar o ano com ela cheia, significa que você não colocou em prática o projeto. Aqui nós começamos com a aliança do líder com o pastor e vice-versa. A aliança da célula com o projeto de multiplicação. Ele vai colocar o nome, ele vai assinar. Tem todo um protocolo que é altamente motivacional. Aqui tem todos os recadastramentos do ano. Aqui tem toda a escala. Quem vai compartilhar a palavra, quem vai ser o momento do Josué, quem vai fazer o parte da oração. Você sabe que uma célula padrão é 1h15, 1h20, não pode estourar mais do que 1h30 minutos. Então, até no padrão eu coloquei aqui. Certinho, os minutos do lanche, tudo certinho, ficou muito bacana. Aqui tem os aniversariantes do mês, os compromissos de discipulado, data. Aqui tem 3 novidades específicas. Os servos do culto durante o ano inteiro. Lá nós fazemos a reunião administrativa. O segredo do crescimento da igreja em Elim, São Salvador, é a reunião administrativa. Eu não sabia que eles faziam isso. Eu descobri depois que nós começamos a praticar, acredite nisso. Aí depois que eu fui lá para conhecer a igreja, que eu vi que o segredo deles era a reunião administrativa. O que é a reunião administrativa? É uma reunião pós, ou outra reunião que não seja a célula, não pode visitante, você vai reunir com a célula só para lavar roupa suja. Por que nós não mandamos 5 para o encontro? Vamos descobrir agora. Qual é o problema? Nós temos 15 frequentando as nossas células, só 3 que vai para o culto. Por que está acontecendo? Aqui na nossa célula tem 10, mas só 5 está entregando dízimo e oferta. A reunião administrativa é para resolver o problema da célula e fazer a coisa acontecer. Mas também você vai encontrar aqui as escalas em que todo domingo uma ou mais células serão apresentadas no culto para toda a igreja. Então lá nós temos uma prática, todo domingo tem uma célula que é escalada, sobe no palco, já tem o recadastramento aqui no púlpito, eu chego e digo, olha, vamos apresentar a célula do John Richard, quero convidar aqui o irmão José, o irmão Mateus, aí todo mundo sobe, bem bonitinho, bem penteadinho, com perfumezinho bacana, sapatozinho novo, célula valorizada, o líder valorizado. Nós oramos por aquela célula e aproveitamos e oramos por todas as células. Porque você sabe, nós somos uma igreja em células. E aí nós temos a escala de todas as células do ano. Por exemplo, antes de vir para cá, nós já datamos todas as células que serão apresentadas durante o ano. Logicamente que tem domingo, né? A igreja depende do tanto de célula, pode ser 2, 3, 4, 5, 10 células, não tem problema. Isso tem aumentado a frequência, tem estimulado muita gente, é uma ferramenta muito bacana a agenda do líder. E termina com um grande dia, que é o dia da multiplicação. Aqueles irmãos que vão ficar na casa e aqueles irmãos que vão sair para começar outra célula. Tem tudo aqui. Você vai amar esse material. Então são 8 itens aqui nesse kit. Nós colocamos aqui também os alvos de oração da célula. Toda igreja em célula tem que orar por esses alvos aqui. São alvos, eu chamo de alvos universais. Não tem como. Pode ser igreja videira, igreja vinha, igreja ervacidreira, igreja não sei o que, uveira. Pode ser qualquer igreja em célula. Mas ela tem que orar. Primeiro, ela tem que orar pelo próximo líder. Ela tem que orar pelo próximo anfitrião. Por cada membro no culto.
cada membro ser um dizimista fiel, cada membro fazer os cursos, a multiplicação, e aqui vamos orar pelo favor de Deus. E isso vai estar ali na célula, ali ó, pendurado em algum lugar, e toda reunião nós vamos estar orando por isso aqui. Vai ser uma explosão, ok? E por último, nós fizemos aqui o cartaz com o slogan da nossa visão, para a gente declarar toda reunião o nosso propósito de sermos igreja. Então é um material gostoso, simples de ser praticado, no entanto com muitas dinâmicas. Por exemplo, são 6 responsabilidades. Sim, pastor John Richard. Ok. Essas 6 responsabilidades, elas vão provocar a atitude nos meus pastores de rede, por exemplo. Então, eu vou exigir que os meus pastores façam 6 seminários. Um seminário só para os Áquilas, um seminário só para os Timóteos, um seminário só para os Ananias, para ensinar eles a praticar a função deles. Então, é um ano de muito trabalho. É um ano onde vai exigir muita criatividade nossa, de cada pastor de rede. No entanto, é preciso ter uma poderosa supervisão de perto, tem que ir, tem que ver, tem que enxergar, tem que dar direção, tem que ter as reuniões de discipulado para saber como que foi, como que está sendo, por que não está sendo. Então a supervisão é algo importante para esse projeto. E enfim, te apresento todo esse material para você, e eu quero encerrar agradecendo aqui o pastor John Richard por ter adquirido esse material, pastor Pedro por ter adquirido o material, quem mais? Eu esqueci o nome dos irmãos, são tantos irmãos, pastor Fabiano, já foram mais de 1.200 irmãos que adquiriram, né, muitas igrejas, e eu acredito que isso vai cooperar com o seu crescimento, com a multiplicação na sua célula. E eu digo o seguinte, se fizer bem feito, tudo certinho, é quase impossível não multiplicar. Quase impossível não multiplicar. O projeto deu certo no passado, vai explodir no presente. Deus abençoe você. Obrigado por ouvir esse tempo todo aqui. Pastor John Richard, muito obrigado.